Fiel, Vessone falou tudo agora do anúncio oficial de Fernando Diniz como novo técnico do Corinthians. Projetaram o novo Corinthians no comando do treinador, estreia na Libertadores quinta-feira, analisaram todos os números do técnico, comentaram até do vídeo oficial que o Corinthians divulgou anunciando a chegada do treinador e revelou bastidores dessa negociação e escolha pelo técnico. Teve também cobrança agora no CT em cima de Gustavo Henrique pelas organizadas antes do treino. Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, bora pro vídeo. E tá aí o anúncio oficial enviado pelo Corinthians. O Sport Clube Corinthians Paulista acertou a contratação do técnico Fernando Diniz. O novo comandante do Timão tem contrato válido até o final de 2026. O auxiliar Léo Porto e o preparador físico Wagner Bertelli chegam para compor a comissão técnica. Campeão da Comebol Libertadores, da Comebol Recopa e Carioca entre 23 e 24, Diniz retorna ao clube do Parque São Jorge, dessa vez na nova função. Entre 97 e 98, o então meia atacante atuou por 50 jogos, anotou 2 gols e conquistou o Paulistão de 97. O novo desafio de Diniz começa nesta terça-feira, dia 7. Ele comandará 2 treinos antes da estreia corintiana na Comebol Libertadores. Na próxima quinta, às 21 horas, no Coliseu de Vitória, diante do Platense, pela primeira rodada da fase de grupos da competição continental. Então tá aí, o anúncio do Diniz, o vídeo do Diniz, vai Corinthians, como é que é? A loucura, começou a loucura. Vessone, você ontem estava um pouco, não sei, tá. Hoje você está um pouco mais animado. Ao longo do dia você foi se convencendo que pode ser uma boa a vinda do Diniz para o Corinthians, é isso? Na verdade o torcedor corintiano está bastante dividido, né? Tem aqueles que não gostaram nada e tem aqueles que adoraram. Eu vou tentar excluir os dois mundos, porque aí é muito ultra, né? É quem odeia o cara, odeia o seu jeito de ser, odeia o jeito do seu time, e aqueles que adoram a maneira que o cara se comporta ou que o seu time se comporta. Então, tirando isso, ficando numa média ali, eu sinto que o resumo de tudo das últimas horas que a gente sente do torcedor em rede social é a dúvida, é a incógnita. E é um pouco a minha também, do que vai acontecer daqui para frente. Eu não tenho, sinceramente, eu não consigo ter um diagnóstico muito prévio sobre ele, sobre o seu comportamento, sobre como os jogadores vão receber, como vai ser o time dele. O que dá para saber é o seguinte: ele é um treinador que aproveitou essa coisa do clube de ser um clube 880 o tempo inteiro, né? Um clube que o Arnaldo sempre fala sobre isso, né? O Corinthians não consegue viver num voo de cruzeiro assim, não é esse clube. Ele normalmente está no caos ou está muito lá em cima. É tudo muito superlativo, ou para o bom ou para o ruim. E ele está entrando nesse... Ele e o clube, pelo visto, abraçaram isso, e o vídeo de apresentação, as fotos que estão sendo divulgadas, até com o cabelo meio desarrumado ali. E o final do vídeo, porque poderia cortar essa parte, por exemplo. Mas não, o clube mesmo, a instituição está dizendo, gente, vem aí uma coisa, essa loucura começou. Porque o vídeo está aí, tem quase 5 mil, hoje de manhã tinha mais de 4,5 milhões de visualizações o vídeo. Então assim, o próprio clube abraçou essa ideia de que é um treinador sanguíneo, meio maluco nas suas reações na beira do campo, ou que o seu time joga de maneira nada muito conservadora, e que esse clube vai abraçar esse cara e vão embora todo mundo junto. Então meio que institucionalizou essa situação. Para mim ficou um pouco claro isso daí desde ontem, quando a maneira que o clube divulgou a sua contratação. O problema é que ele está chegando num clube que o seu torcedor na arquibancada, ele é muito mais apaixonado por 1-0 quase sem sofrer do que o 4-3. Essa é a essência do Corinthians, do corintiano, sobretudo da arquibancada. Eu não estou falando de maneira geral, eu não estou falando que isso é uma obrigação, tem torcedor que não pensa desse jeito e está tudo certo. Estou dizendo que de maneira geral, o torcedor que vai à Neoquímica Arena, 1-0 controlado, para ele está tudo bem. Ele não vai se importar. Se aquela bola que escapou no contra-ataque do Inter
é do Corinthians e acaba 1-0, não estava acontecendo nada disso, o corintiano estaria tranquilo, tinha quebrado o jejum e vamos seguir o trabalho com o Dorival, porque 1-0 não jogou bem, mas era 1-0 em casa e está tudo bem. E ele não é muito assim, a gente sabe disso, os números dele são assim, números de gols normalmente tomados é muito alto, muitas vezes faz muito, mas também toma muito, quando perde, muitas vezes perde de goleada, não consegue nem perder só por 1-0, a coisa desanda dentro do próprio jogo. Então, isso tudo dá uma incógnita pra gente, isso tudo dá muita dúvida na nossa cabeça e na do torcedor corintiano também tem essa dúvida. Ninguém tem certeza de nada. Quem odeia já tem certeza que não vai dar certo. E quem adora tem certeza que vai dar certo. Eu não tô, por isso que eu tô falando, eu tô excluindo esses dois planetas, dos ultras, dos muito a favor, que são apaixonados, e dos que odeiam o cara. E seu jeito de ser, e seu jeito de comandar o time, e seu jeito de armar o time. Então, de maneira geral, o que fica para mim, de verdade, é nessa linha. Eu não sei, incógnita. O clube precisava, talvez, ter essa mudança. Isso precisava mesmo, né? Eu não sei se era para uma mudança tão radical, de sair de um Dorival, que é um cara mais apaziguador, que não arruma confusão na beira do campo, que trata os jogadores de maneira mais tranquila, que compõe com todo mundo, para um cara que normalmente é muito explosivo e as reações dele viralizam o tempo inteiro. Então, eles optaram por isso e cabe ao torcedor agora, de verdade, acreditar que é possível que dê certo, dar um pouco de tempo para o cara trabalhar, para o cara cuidar do dia a dia, para que entre na mente dos jogadores, os jogadores também aceitem o seu jeito, porque não é simples. Vamos lembrar a coisa que aconteceu com o Yuri Alberto na beira do campo com o Mano Menezes. Com o Diniz, quantas vezes a gente viu essa cena e palavras acima do tom e tudo mais acontecer? E o Yuri virou o que virou. Para ele foi um momento difícil, buscou ajuda de psicólogo e tudo mais. Como vai ser com o Diniz, que normalmente tem esse comportamento e sobe o tom o tempo inteiro, não é com um jogador, sobe com todos quase. Como será com o Yuri ou com os outros jogadores? Todo mundo vai ter o entendimento de que é o jeito do cara, vamos entender? A gente já viu muitos problemas de outros clubes, jeito que ele tratou alguns jogadores, alguns absorveram e jogaram fora, outros absorveram e guardaram no coração, tem de todos os tipos. Então, até isso eu tenho dúvida do que pode vir pela frente. A semana é muito difícil, ele treinou agora de manhã, se apresentou ao elenco, aos funcionários, treina amanhã, embarca para Buenos Aires e derby domingo. É apenas essa a semaninha dele tranquila. O Mário Rasante já está aqui falando, tragam a flanela. A flanela estava meio sumida. Eu acho que o Brunão pode reassumir o controle dela e jogar a flanela aqui pra gente. Porque deixa eu ver, Brunão. Nossa, repeliu a flanela. Hein? Não é assim. Pegou estranho, aí, pegou. Que isso? Deixa ela já no jeito aqui. Deixa no jeito. Agora, o Vessa falou uma coisa, né? O Diniz, o Corinthians, ele não é um time flat. Ou tá uma loucura, ou tá uma loucura para baixo. Nesse momento tá acontecendo as duas coisas. Tem uma certa empolgação com a chegada do Diniz e uma loucura acontecendo de torcida pressionando os jogadores e tal. Mas quem é assim também, na carreira, é o próprio Diniz. Olha os números do Diniz nos seus trabalhos aí recentes. Lembrando, ele foi campeão da Libertadores com o Fluminense, né? Primeiro e único título do Fluminense da Libertadores. O Vasco, que foi seu último trabalho, aproveitamento de 44%, 9 meses no cargo. No Cruzeiro, 35%. Na Seleção Brasileira, 39%. E no Fluminense, 59%. Talvez o seu melhor e o último melhor trabalho, talvez o melhor trabalho da sua carreira, né? No Fluminense, com 149 jogos ali, 59% em 26 meses. Massa, não queremos aqui adivinhar o futuro. Mas a pergunta é, combina o Diniz de altos e baixos com o Corinthians de altos e baixos? Combina se o resultado vier, né? Se o resultado não vier, não vai combinar. E assim, o Fernando Diniz nunca teve problema de relacionamento fora do campo. Pelo contrário, os problemas dele aconteceram dentro do campo, com a história do Tietê, que é lembrado até hoje, a forma como ele se dirige aos jogadores e que assusta quem não conhece o trabalho dele ou quem não está na intimidade do trabalho. Mas, cara, se você pegar aí pode pegar aí 100 jogadores, desde o Audax, que trabalharam com o Diniz,
todos eles respeitam muito o Fernando e gostam muito dele, pelas relações que ele consegue firmar, né? Como psicólogo que é, com a forma como ele vê a vida e o futebol, né? Então as relações ficam sempre muito estreitas, por isso que ele cobra daquele jeito, isso não causa problema, né? Então ele tem uma forma de trazer o grupo para perto, trazer as estreitar as relações humanas que vão além do jogo de futebol, do desempenho, do gol, da forma como o time joga em campo, né? Mas ele fala de 4 palavras ali, que é coragem, né? Uma delas é coragem, que é uma coisa que é inegável, que ele tem muito. Ele é um cara convicto e tem muita coragem daquilo que ele quer fazer e fazer com que os jogadores voltem ao tempo de criança, quando jogavam futebol na rua, ou na várzea, ou onde jogavam bola, enfim, de forma um pouco mais empírica, né? Muito menos pragmático no termo de seguir processos. O Diniz não é muito disso, ele sempre vai ouvir os jogadores. Se o departamento médico disser olha, o Vessa não tem condição de levantar da cama, ele vai ouvir o Vessa, ele vai conversar com ele, e aí, como é que você está? Eu estou bem, professor, quero jogar. Mas aí ele vai prestar atenção no corpo do cara, na expressão corporal. Ele afina muito as relações humanas para extrair o máximo dos seus jogadores. E insiste, cara. Agora, é um modelo que beira o caos em todos os jogos. Não é que ele tem um jeito diferente ou um plano B para quando as coisas não andam da forma que ele quer que ande. Não tem. Ou vai ser desse jeito. Qual é o jeito? É trabalhar a bola desde o início, pegar a bola lá no goleiro, fazer com que todos os jogadores participem do jogo, fazer com que os jogadores tenham coragem para não rifar a bola, vai ter muito menos chutão quando precisar, talvez, né? É uma coisa que se confunde muito com o trabalho dele, que o time que ele dirige corre muitos riscos defensivos em prol de uma ofensividade, né? Então normalmente é um time desequilibrado, é um time que tem desequilíbrios claros, principalmente na hora do pra trás mente. Agora, já deu certo, em alguns lugares deu certo, ele foi campeão. Se a gente observar o quadro, o aproveitamento dele no Vasco é um negócio de rebaixado, 44%. Mesmo o aproveitamento no Fluminense, com títulos, é de 56%, 59%. Então, cara, é de fato uma aventura. Acho que o Vessa foi feliz quando disse. E, cara, técnico de futebol seria com qualquer outro. Poderia dar certo, como poderia dar errado. O trabalho do Fernando Diniz tem tudo para dar errado nesses 2 primeiros meses. Por quê? Porque tem pouco tempo, porque é jogo em cima de jogo, porque o time está a 2 pontos da zona do rebaixamento. Nós já vimos isso acontecer. Quando os times do Diniz entram na zona do rebaixamento, para sair, amigo, precisa ter muita coragem mesmo, precisa insistir bastante no trabalho. É uma coisa que vai levar um certo tempo. Não vai ser de um dia para o outro que o Corinthians vai conseguir jogar da forma que o Diniz quer. E neste processo vai ter um monte de erro. Um monte de erro. É assim, é natural. É uma forma de ser. Se a troca tivesse sido feita com pelo menos 2 semanas livres, que é mais ou menos o que eu calculo que os técnicos terão, porque a gente fala em 47 dias de parada, mas na verdade nós não vamos ter 47 dias de treino todo dia. Nós vamos ter pelo menos aí uns 20 dias de férias ou 15 dias de descanso. De 15 a 20, De 15 a 20 dias, depois vai chegar, vai ter que recondicionar fisicamente e aí sim você vai colocando durante os trabalhos físicos o trabalho com bola para poder aperfeiçoar o jeito dele. Então, é arriscado um treinador, vou comparar, se fosse um Odair Hellmann, por exemplo, que é um treinador que tem métodos mais clássicos, né, vamos dizer assim, o trabalho poderia dar certo como poderia não dar certo, a questão é a mesma, só que ele tem um jeito de ser que expõe o clube, expõe o time, dá um problema, tem problema na recomposição, sistema defensivo às vezes é muito frágil e qualquer erro é fatal. Qualquer erro é fatal. Vai chamar muito a atenção do goleiro, o trabalho vai ser calcado muito no goleiro,
naquilo que ele faz sem a bola, naquilo que ele faz quando o time está atacando. Reparem que o goleiro, o Fábio, teve que se reinventar e deu certo com o Fábio, certo? No Cruzeiro já não deu tanto. Então, assim, tem muitas variáveis que levam a gente a acreditar que pode dar errado. Mas o futebol é maravilhoso por causa disso. Se os jogadores toparem, se sacrificarem, aceitarem o método, pode ser que funcione. Não estou aqui para ser o fiel da balança ou falar sobre isso, vai dar errado, vai dar certo. Não tem essa pretensão. Agora, que o modelo é arriscado, isso eu não tenho a menor dúvida. E outra coisa, nós estamos chegando agora no momento no Corinthians que a bola está com os jogadores. Isso pode ser bom para o Diniz. Os caras têm que almoçar, jantar, tomar café, lanche da noite, ceia, tudo com o modelo do Diniz. Porque a forma que vimos, como eles estão pressionados e até ameaçados, a bola está com eles. Porque o torcedor percebeu. Treinador não é problema, já foi, caiu. Né? 9 jogos sem ganhar. Complica. Tá com eles. Resta saber se vão suportar a pressão. Resta saber se Memphis conhece Diniz. Resta saber se Memphis entende qual é o modelo que o Diniz vai colocar em prática. Resta saber se o Memphis aprovou a chegada do Diniz, tá? Porque é ele que dá as cartas lá no Corinthians. Muito bem. Arnaldo, por que vai dar certo e por que não vai dar certo? Esse é um exercício de adivinhação. Acho que os dois ponderaram coisas importantes aqui sobre os riscos, né? Acho que talvez o Diniz seja o técnico brasileiro que mais ofereça risco a um clube que o contrate. Algum técnico tem um nome ligado a um método, dinizismo? Nenhum técnico brasileiro tem isso. Não. A gente fica até adaptando. Brincando. O machadismo, o cenismo. E o Cucabol? Não, mas diferente. Tudo é variação. O Cucabol era no pejorativo. Isso, lateral na área. Tudo é inspirado no dinizismo. Ele tem um método. Ele é o único técnico brasileiro que tem uma assinatura, uma forma diferente de comandar equipes. Tem gente que, como diz o Essone, tem gente que adora e tem gente que odeia. É difícil ter um meio termo nessa coisa. Eu acho que tem algumas situações que podem facilitar a gente, a nossa projeção. Né? O Massini falou, o Vessone também. Como são normalmente os times dele? Como jogam normalmente? Quais são os resultados habituais dos times dele? Qual é a participação deles em pontos corridos? Essa é a minha maior preocupação imediata para o Corinthians. Porque ele tem pouquíssimos bons trabalhos em poucos pontos corridos. E a situação mais delicada para o Corinthians, neste momento, são os pontos corridos. Né? Mesmo no Fluminense, campeão da Libertadores, ele deixa... Porque o mata-mata não começou ainda também. Exatamente. Exato. E não vai ter mata-mata até agosto. Ele vai entrar nas Copas, vai ter um mata-mata, né? Corinthians e Barra. Né? E ele tem conseguido, depois de algum tempo, chegar a finais de mata-matas da Libertadores, da Copa do Brasil ano passado, quando perdeu do Corinthians e tal. Mas antes de projetar, eu ontem, vendo as reações, vendo como foi a passagem de bastão, né? O Vessone falou, o Corinthians está saindo do Dorival para o Diniz. A seleção brasileira fez o contrário, né? Ela saiu do Diniz para o Dorival. Talvez porque não tenha se adaptado. E eu lembro dos jogadores mais experientes, como o Danilo hoje no Flamengo, falando, cara, não dá para fazer o que o cara quer. Tá acontecendo, mano? Fala pra nós. Vamos jogar bola, parça. Pelo amor de Deus, mano. Já trocou uma ideia 10 vezes aí, pai. Pelo amor de Deus, mano. Ô, você está tirando nós, mano. Nós viemos quinta-feira aí, conversando com vocês quinta-feira. Qual que é o problema, mano? Vocês não tá recebendo, irmão? Qual que é o problema, mano? Caralho, Gustavo. Ô, você é líder, irmão. Você tem que tomar a rédea do bagulho. Você não é líder? Toma a rédea. Quem que tá de panela aí dentro, mano? Então, o que tá acontecendo, mano? Caralho, é o jogo de domingo, mano. Pô, é inadmissível, irmão. É inadmissível, mano. Ô, nós cansou de conversar com vocês, mano. Parece que vocês querem isso aí, mano. Vocês querem viver isso aqui, mano. Vocês não conhecem nós, mano. Vocês não conhecem a Fúria, mano. Vai ser pior, mano. Parece, irmão. Porra, Gustavo, numa humildade, parece, mano. Vocês tá tirando nós, mano. Nós tá cansado, parça. Ô, nós tá cansado. É 10 jogos sem vitória, mano. Caralho, mano. Nós vem aqui, nós troca a maior ideia com vocês, mano. Nós sempre respeitou vocês, mano. Ô, vocês querem viver, mano, trombar nos lugares aí, viver o que já aconteceu, mano? Nós veio aqui quinta-feira, mano.
Ô, vocês sabiam que se perdesse o Dorival ia cair, mano? Quantos técnicos mais... Parece que sim, irmão. Quantos técnicos mais precisam vir aí, mano? Caralho, mano. É louco. Ô, mano, vai lá, mano. Ô, pelo amor de Deus, mano. Nós quer saber agora qual que vai ser a desculpa, mano. Qual que vai ser a desculpa, mano? Que mudou o técnico. Vocês conseguiram o que vocês queriam, da hora. Agora eu quero ver se vocês vão jogar com o Diniz, mano. Quero ver se vocês não vão jogar com o Diniz. Porque o bagulho é foda, irmão. Tá foda, mano. Vocês tá tirando nós, mano. Vocês tá tirando nós. Numa humildade mesmo, vocês tá tirando nós aí vários dias, mano. Vários dias vocês tá tirando nós, Gustavo. Você é líder, mano. Toma a rédea do bagulho, mano. O que tá acontecendo lá dentro, mano? O que tá acontecendo lá dentro? Toma a rédea do bagulho, mano. Toma a rédea do bagulho, mano. Vai. Toma a rédea do bagulho, mano. Joga a bola, mano. Vai, tá vendo? Vai. Enfim, o Gustavo Henrique, tanto quanto o Ranieri, pra mim, não mereciam essa cobrança, mas é aquilo, tá todo mundo no mesmo barco e todo grupo tem que entender a realidade que o Corinthians tá. Não dá pra ficar selecionando, eles estão pegando quem tá passando ali e tem que levar lá pra dentro, o grupo se unir pra dar uma resposta. Ficou claro que quiseram derrubar o Dorival. Isso é brincar com a camisa do Corinthians, é brincar com a instituição Corinthians. Corinthians não pode ficar escolhendo jogo, escolhendo técnico, escolhendo estádio que vai jogar, grama que vai jogar. Isso daí tá virando palhaçada dentro do Corinthians. E a informação que tem é que ontem eles estavam de risada, de brincadeira lá no CT depois da demissão do Dorival. Vamos ver com o Fernando Diniz o que vai acontecer, porque a gente sabe, o cara vai vir, vai cobrar e tem muito jogador aí que não consegue receber uma cobrança, fica de bico, fica emburrado, quer derrubar o técnico, quer derrubar o outro companheiro de time e assim por diante. Quinta-feira tem estreia na Libertadores, a gente espera que esses jogadores venham dar uma resposta. Não pode ser só numa partida, num clássico, numa semifinal, num jogo decisivo. Corinthians é time para brigar por todos os campeonatos e a gente tá de saco cheio desses elencos aí, desses jogadores que não querem saber de nada. Pra mim, não tendo agressão, tudo é válido. Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre. Deixa aí nos comentários sua expectativa para a estreia do Diniz na Libertadores. Vessone já deixou a opinião. Deixa a sua aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Valeu!